Fala galerinha, vamos dar uma pincelada aqui no relatório gerencial do MXRF11, é o Max Renda FI. Esse aqui é o relatório de maio que é referente a abril. Então vamos dar uma lida aqui, né, dar uma pincelada para vocês de como anda o fundo e o que eu analiso no fundo. Aqui ele fala um pouco do macro, né? Como é que está a economia, a taxa de juros e tal. Aqui ele vem logo destacando mais um crescimento, né, da sua base de cotista. Pelo que eu olhei do relatório passado para esse relatório, cresceu 25 mil cotistas. É muita gente. Você conhece 25 mil pessoas? Isso aqui é muita gente. É um crescimento na casa aí dos 2%. Aqui ele fala no book de CRI que foi integralizado, né? Um montante de 115 milhões. E no book de permutas ele fez um desinvestimento, né, na Moema 1, com um ganho de capital de 7,7 milhões. Isso é muito dinheiro, galera. Um ganho de capital. Não quer dizer que esse daqui foi o capital desinvestido, tá? Isso aqui é só o ganho, tá, de capital. Aqui o fundo explica que ele visa alocação, né, de 80% em CRIs, em bons CRIs, né, bons nomes de crédito, e de até 20% do seu patrimônio em permutas financeiras, que possui uma rentabilidade acima da média, já aí na casa dos 13%, tá? Hoje ele não está com 20% de permutas financeiras não, tá? Ele está na casa dos 4 a 6%. A gente vai ver isso lá embaixo. Aqui ele fala a preocupação da equipe de gestão, né? Se caso o IPCA vier a cair, vier a desacelerar, ele sabe que o fundo pode sofrer um pouco com isso. Isso aí é normal, porque o fundo ele é bem expressivo, se não me engano, é quase 50% de IPCA, né? Então, se o PCA vier desacelerar, ele pode sofrer um pouco nos seus rendimentos, sim. Isso é super normal, tá? Aqui ele fala que sobre o seu regime caixa, né, que ele distribui de acordo com o seu regime caixa, que foi de 0,12 centavos e meio. Foi o que ele teve de rendimento, né, no mês, 28,22 milhões de reais, sendo que nesses 28,2 milhões foi 8 milhões de permutas, foi o ganho de capital de desinvestimento. A receita de FII ficou ali entre 3,390 milhões e a receita de CRI na casa dos 18 milhões. Teve também uma receita pequena aqui de 654 mil, que isso aqui pode ser da renda fixa, da receita de LCI, então isso aqui pode ser do caixa, tá? 650 mil positivo. Ele teve uma despesa operacional de 1.893.000, totalizando um resultado de 28 milhões. Ele foi 28,2 e distribuiu 27,124, 12 centavos por cota. Vamos olhar um pouquinho mais lá embaixo, que eu gosto de mostrar muito gráfico de dividendos para vocês. Isso aqui é previsibilidade que o fundo me dá, que eu gosto muito, tá? Se a gente analisar aqui a barra cinza, o número que está em cinza é o que ele gerou de proventos, e o número em azul é o que ele realmente pagou. Aqui a gente tem um exemplo que ele gerou 8 centavos e pagou 8 centavos. Aqui a gente tem um exemplo que ele gerou 9,5 centavos praticamente, né, e pagou 10. Aqui a gente tem um exemplo que ele gerou 11,1 e pagou 11. Aqui ele gerou 12,7 e pagou 12. Aqui ele gerou 11,1 e pagou 12. Aqui ele gerou 12,5 e pagou 12. Então você vê que tem uma hora que ele gera mais do que ele paga e ele consegue pagar os 12. Tem hora que ele gera abaixo de 12, mas consegue pagar os 12 de novo. Por quê? Porque ele tem um caixa que dá essa previsibilidade a ele, porque ele pode usar um pouco do caixa no mês e no outro mês ele guarda um pouquinho para o caixa. Tem mês que ele usa um pouco do caixa e tem mês que ele guarda um pouquinho mais no caixa. Esse caixa que eu estou falando é o caixa que está dentro dos 95%, né, que por lei ele tem que distribuir. Então ele consegue, quando ele tem muito rendimento, ele segura um pouquinho e paga um dividendo bom. Quando tem pouco rendimento, ele solta um pouquinho para poder continuar na mesma média mensal de dividendos. Não quer dizer que ele está pegando patrimônio e distribuindo para o cotista. Isso aqui faz parte do caixa, tá? Para poder respeitar os 95% de rendimento, né, de distribuição para o cotista. Aqui foi o que eu falei para você, que ele não está com 20% de permuta. No momento ele tem 6% de permuta, 17% de FII, 1% de caixa e 76% de CRI, né, de papel. Ele tem um pouco de caixa, ele tem bastante coisa de papel, mas ele ainda pode crescer ainda para até 80%.
E esse FII aqui está representando praticamente as permutas, porque senão ele teria 17% de caixa. Então tá nos fundos imobiliários que pelo menos ali ele está ganhando rendimentos mensais. Aqui é um pouco da carteira dele. Aqui é o que eu queria falar para vocês sobre o indexador. O indexador do CRI, ele tem praticamente 56% em IPCA e 43% em CDI. Isso daqui é o que eu tô falando, é o que ele explica lá em cima, quando ele fala que o fundo pode apanhar um pouco caso venha desacelerar o IPCA com a queda da Selic. Então o fundo pode, né, começar a ter um pouco menos de dividendo. Gente, passou uma coisa despercebida aqui que eu vou voltar aqui para mostrar a vocês. O fundo encerrou o mês com alavancagem de 103 milhões, ou seja, 4,54% do seu patrimônio líquido. Mês passado eu estava olhando, ele estava com 73 milhões de alavancagem, agora está com 103,6. Ainda é uma alavancagem pequena, eu acredito que o fundo aqui paga essa alavancagem sem problema nenhum, mas eu também percebi que ele não mostra nenhum tipo de cálculo de quanto ele paga de alavancagem ao mês, tá? Nenhum gráfico de como que tá, né? Como é que tá os pagamentos dessa alavancagem para ver se sofre aí nos dividendos do fundo. Mas como é uma alavancagem tão pequena que isso aqui não vem atrapalhar, aqueles 5% que o fundo pode reter, paga isso aqui tranquilamente, tá? Ele vem aumentando sua alavancagem de forma a honrar as novas aquisições, com taxa acima do custo de operação. O que que seria isso? Ele pega uma alavancagem, ele pega um empréstimo a 2% e consegue investir ganhando 4%. Ou seja, nesse meio termo aí, nesse pega e empresta, ele ganha 2% aí de ganho de capital, que seria o lucro dele. Ele pega um dinheiro emprestado barato e empresta um pouco mais caro. Então, essa taxa de diferença entre o pegar e o emprestar é o ganho dele. Como ele tem bom nome no mercado, ele consegue pegar uma taxa mais baixa do que o mercado está oferecendo, né? Então, por isso que ele está pegando esse empréstimo. Basta saber se esse daqui vai continuar crescendo mês a mês. Ainda está em um ponto saudável, ao meu ponto de vista. Nada que vai me preocupar isso daqui. Então, esse aqui foi mais um relatório do fundo. Eu já te aguardo para a gente ler junto o relatório do mês de junho, que é referente a maio. Se você gostou desse vídeo, já solta o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo se você tem o MXRF11 na sua carteira. Valeu, galerinha!